Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 24 de abril de 2021, sabadão, sabadô. E que você viva exatamente esse dia como sendo a dádiva do Senhor, o presente do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, em nome de Jesus. Estamos sempre, aqui às 10 horas da manhã, todos os dias, de domingo a domingo, faça sol, faça chuva, claro, e a internet permita, nós estamos aqui, porque olha, de vez em quando a gente tem uns problemas aí de transmissão, de sinal, mas a internet permitindo, a gente sempre está por aqui e nós estamos sempre lendo a palavra do Senhor, pensando um pouquinho a respeito, um pequeno trecho da palavra do Senhor, depois a gente coloca isso de maneira contextualizada, oramos pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso país, e assim a gente vai levando todos os dias do ano, E a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela se explica por si só. E ao mesmo tempo ela vai norteando a nossa fé, vai alimentando a inteligência da nossa fé. Como a Bíblia diz, E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na palavra de Deus, o termo ouvir ou o verbo ouvir é o mesmo que executar, operacionalizar, Ouvir e executar. É exatamente o mesmo verbo. Você não tem dois verbos, ouvir e executar. Não, se eu ouço, automaticamente eu já estarei fazendo aquilo que eu ouvi, No hebraico é a palavra, é o verbo, é o conceito chamado chamar, Chamar é ouvir e obedecer, ouvir e fazer. Então a palavra de Deus, ela tem toda essa constituição, essa habilitação, Alguém poderia chamar isso de a palavra rema. A palavra rema é aquela que quando lançada, quando divulgada, quando entendida, ela tem força e poder de atuação, de operacionalização, de mudar, vamos dizer assim, a direção daquele contexto, daquela situação, até mesmo daquela vida. Então a palavra de Deus, ela carrega essa autoridade, essa habilitação, poder de força, poder de exercício, E a gente tem lido a palavra do Senhor, estamos já em Mateus capítulo 18, falando sobre aquilo que vamos chamar assim, é o título, Seria o título do capítulo 18, quem é o maior no reino dos céus, E a partir desse tema principal, o Senhor Jesus vem discorrendo a respeito durante todo o capítulo 18. E a gente sabe que Mateus pontua muito claramente, muito didaticamente a identidade de Jesus, depois a nossa identidade de maneira individual, de maneira singular, mas também a nossa identidade de maneira coletiva. Sempre que Deus está agindo, que está falando, que está sentindo, que está pensando, ele sempre pensa no coletivo, Por quê? Porque é no coletivo que ele age. Até porque é a própria pessoa da Trindade, Humanidade composta, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele sempre pensa, ele sempre age, ele sempre fala de maneira coletiva sobre um povo, sobre uma nação, sobre uma terra, Porque Deus amou o mundo, não foi só apenas o homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus está sempre de maneira abrangente, de maneira macro, mas também, paradoxalmente falando, ele sempre age de maneira individual. E isso fica muito bem claro
em Mateus capítulo 18, quando fala sobre a parábola da ovelha perdida. Já falei para você nos dias anteriores que a parábola da ovelha perdida, ela está em dois evangelhos sinóticos, né? Mateus e Lucas. Mateus capítulo 18 e Lucas capítulo 15. Só que, aquilo que eu falei para você, ao contrário das demais palavras do Senhor Jesus, onde existe a sua palavra, a sua ministração, e aí existe a perspectiva, né? A lente de Mateus, a lente de Lucas e a lente de Marcos, que são os evangelhos sinóticos, porque eles têm a mesma base, né? A mesma base, vamos dizer assim, de consulta. A mesma base para que eles pudessem escrever. Só que cada um deles tem uma perspectiva. E Mateus enxerga Jesus como rei, como Messias. Daí Mateus falar muito mais conectado com o Antigo Testamento do que os outros evangelhos, né? Marcos apresenta Jesus como servo. Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito. João, que não é sinótico, João, o Evangelho de João, é o último livro escrito, né, cronologicamente, é o último livro escrito da palavra de Deus. Então João já é completamente diferente. Ele aponta Jesus como Deus, né, na sua identidade divina. Não que ele se manifestasse de maneira divina, mas Jesus tem a sua identidade divina, claro. Ele é 100% Deus e 100% homem. Então vamos nesse momento deixar João, o Evangelho de João de lado. Então, você perceba que tem exatamente essa configuração nos evangelhos. Mas quando você olha sobre a parábola da ovelha perdida, você percebe que o contexto histórico é diferente, ou seja, Jesus ele está repetindo para públicos, ambientes, circunstâncias diferentes. Ele fala em Mateus e fala em Lucas capítulo 15. Mateus 18, o Senhor Jesus está se conversando mais com seus discípulos, mais com seus íntimos. Em Lucas capítulo 15, o público, o ouvinte, né, não são apenas os discípulos, mas você tem principalmente os publicanos, os cobradores de imposto, você tem os fariseus e você tem os pecadores, né? É diferente. O público ali é muito mais, vamos dizer, é muito mais expresso em grupos do que aqui. Aqui vamos dizer assim, os ouvintes é um grupo mais fechado, mais intimamente conectado com Jesus. Dito tudo isso, eu estou falando tudo isso, mas você vai me entender daqui a pouco. Dito tudo isso, a base, você vai perceber que agora, falando da parábola em si, Lucas completa, né, o seu paralelo da parábola de Mateus capítulo 18, tá? E a gente vai perceber depois essas nuances, porque elas são muito importantes para a gente fazer o desfecho dessa história maravilhosa, que existem livros e livros e livros pelo mundo inteiro só falando desse tema sobre a ovelha perdida, né? Então é a parábola da ovelha perdida. Vamos separar um pouquinho da parábola do bom pastor, que é uma outra história. Claro que se conectam, mas vamos pensar mais sobre a ovelha perdida. Eu te convido mais a pensar sobre isso, tá? Então vamos lá. Mateus capítulo 18, versículo 10 diz assim: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Aqui a gente pode discutir depois, em outro momento, sobre o anjo da guarda, né? Para aqueles que têm uma cultura mais evangélica, protestante, fica meio arredio quando fala sobre o anjo da guarda. Cultura essa que é muito mais falada, divulgada, ensinada, né? Na cultura, vamos dizer assim, teológica cristã também, mas na cultura católica, né? Sobre o anjo da guarda. Mas isso aí depois a gente conversa a respeito. Diz assim: que vos parece? Se o homem tiver 100 ovelhas
e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E, se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Bom, então nós conversamos já, falamos bastante a respeito, teologicamente falando, agora vamos de maneira mais prática. Então, esse pastor tem 100 ovelhas. 100 ovelhas era, vamos chamar assim, um número básico de um pastor para ter, vamos chamar assim, o seu sustento garantido. Quando se fala de ovelha, se fala de lã. Para os negócios naquela época, em todos os tempos, é mais importante a lã da ovelha do que a própria ovelha. Então, na maioria das vezes, você vai ver quem cuida de ovelhas, né? Ele sempre vai estar preocupado com a lã. Porque ele está preocupado com a lã, aí ele fica preocupado com a ovelha. Mas, em primeiríssimo lugar, não vem a ovelha, vem a lã da ovelha. Parece igual, mas é diferente. Por quê? Porque existe um olho comercial, um olho, né, empresarial sobre aquele produto que produz lã. E não, propriamente dito, sobre a ovelha, né? A não ser que seja a ovelha para corte, né? Mas mesmo sendo para corte. Então presta atenção, o pastor, em sua esmagadora maioria, ele está preocupado com aquilo que a ovelha possa oferecer, né? E não com a ovelha em si. Presta atenção, você vai perceber. Eu sempre falo para você, né? Parece igual, mas é diferente. Então vamos lá. Que vos parece, se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes a 99, indo procurar a que se extraviou? Quando você vai para o paralelo em Lucas, eu não vou ler não, só vou contar. Quando você vai para o paralelo em Lucas, diz assim, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? Aqui em Mateus é nos montes. Lá em Lucas é no deserto. Não deixará ele as ovelhas, né, no deserto e vai atrás da que se perdeu ou da que se extraviou. Perder e extraviar significa que a ovelha pertence àquele rebanho, significa que a ovelha, de maneira, vamos chamar assim, premeditada, meticulosa, ela se extravia, ela se permite ir embora. Eu não estou falando daquelas ovelhas que a gente ensina no departamento infantil, né? As 3 ovelhas que não ouvem. Aquela que está com seus ouvidos agravados, aquela que está doente ou aquela que não pertence àquele aprisco. Né? Quando a gente ensina as crianças, a gente ensina bastante sobre as ovelhas porque a criança gosta, né? Fica de maneira essa figura, né? Ela é muito importante de maneira lúdica para a criança, né? Então a gente sempre ensina isso. Não é essa ovelha. Agora eu estou falando da ovelha do aprisco, a ovelha que pertence àquele pastor. Por quê? Porque você tem 2 tipos de pastores durante toda a história da humanidade, principalmente nos tempos antigos. Que era o quê? Era o pastor contratado que cuidava da ovelha por ser um ofício, né? Nada contra o ofício. E você tem o pastor que é proprietário. Não bastasse ele ser proprietário, ele acumula vamos dizer, 2 funções. Ele é proprietário, mas também ele é pastor, tá? Uma boa parte do tempo de Jesus, dos pastores, eram pessoas contratadas. Por quê? Porque era uma profissão da base da pirâmide, era um profissional, na maioria das vezes, rústico, operacional, de muita limitação, né, de cultura, de educação.
Então é a base da pirâmide daquela sociedade do tempo de Jesus. Então a maioria, a esmagadora maioria, eram pessoas contratadas, nunca eram os donos. Tá? O dono já estava numa outra configuração social. Né? Então essa base desses pastores, é o que a maioria eram pessoas muito simples, muito limitadas, vamos dizer assim, de maneira cultural, de maneira educacional. Lembre-se que foi para esses homens que os anjos se manifestaram no nascimento de Jesus. Olha lá. Então, e se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Então, primeiro, vamos lembrar do capítulo 18. Fala sobre o maior no reino dos céus. Então, você está entendendo, nós estamos entendendo que o maior no reino dos céus são exatamente os pequeninos, entre aspas, chamados pequeninos por quê? Porque aos olhos humanos, na lente humana, são considerados sem valor. E esses que são considerados sem valor perante a sociedade, perante o olho humano, até mesmo o olho do pastor, é exatamente essa pessoa que é maior no reino dos céus. Para você ter uma ideia, né? Como fala das crianças também, de maneira simbólica, de maneira figurada. Então, os anjos que cuidam das... Eu não vou falar do anjo agora do anjo da guarda, mas eu só vou citar. Então, o anjo que tem na sua atividade operacional, lá no seu trabalho diário, esse ser celestial, ele tem entrada, acesso livre ao trono do Senhor, porque cuida de crianças. Depois a gente conversa um outro dia a respeito, senão a gente vai sair do foco. E esse anjo, que também cuida dos pequeninos, que não são apenas as crianças, mas são todos aqueles que a sociedade, o mundo, né, as culturas, olham de maneira, né, depreciada, desprezível, banalizada. São exatamente esses que o Senhor se importa mais. E os anjos que cuidam dessas pessoas têm acesso direto ao trono de Deus. E por causa dessa... Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereçam só destes pequeninos. Então, o maior no reino dos céus é aquele que carece de mais cuidado, de mais zelo, de mais delicadeza, de mais carinho. É por isso que eu sempre falo que existe um livro, que eu sempre esqueço do autor, mas eu vou pegar o autor, que ele fala que é o reino de ponta cabeça. Porque o reino dos céus ele é completamente inverso do que a nossa sabedoria. O nosso entendimento humano entende, exatamente por causa disso. Então, falando sobre o rebanho, vamos pegar a história de novo. Esse pastor tem 100 ovelhas. Ele vai contar as ovelhas, geralmente é no final do dia, né? Geralmente ele está no oásis, porque a gente está falando de uma região desértica, que tem alguns pontos, que tem uma certa porção de água, uma certa porção de vegetação e, portanto, uma certa porção de pasto. Então, geralmente, esse pastor sai com seu rebanho, ou com o rebanho que ele é contratado para cuidar. Ele sai com o rebanho para esses oásis. Essas ovelhas pastam, essas ovelhas bebem água e voltam, né? E voltam para o seu lugar de moradia. Então, com certeza, esse pastor vai fazer a contagem, a aferição da quantidade das ovelhas, de quantas estão com ele, no final do dia. Quando chega na hora de entrar, vamos chamar assim, num lugar, né, onde ele possa contar as ovelhas. Então ele vai lá contar, quando ele chega na 98, 99, ele percebe que está faltando uma. A Bíblia diz assim,
que vos parece se um homem tiver 100 ovelhas? Se tiver, então ele está falando do pastor que acumula duas funções. Ele é proprietário, mas também ele é pastor. E um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? Então, em Mateus ele deixa nos montes, e em Lucas ele deixa no deserto. Ou seja, essas 99 ovelhas ficam meio à mercê da sorte, porque ele não deixa no aprisco. Aí você vai falar, não, mas não é no aprisco, é porque tem algumas músicas do cancioneiro, né, evangélico mundial, protestante, de 100 anos, até mais de 100 anos, que fala que as 99 ficam no aprisco. Na Bíblia, elas não ficam no aprisco, elas ficam ao relento. Elas ficam desprotegidas, tá? Então aqui começa o nosso trabalho desse entendimento que à primeira vista é paradoxal. Por quê? Como que alguém vai deixar 99 para trás e fica preocupado só com uma? Pô, ele tem 99. E, só para você lembrar, essa uma que se perdeu, primeiro, com certeza ela vai se machucar, porque a ovelha ela é muito delicada, ela é muito dependente, né? Ela é muito frágil, ela não tem garras, ela não tem o rugido, ela não tem dentes, né, consistentes como presas, ela não tem agilidade, tudo que os outros animais têm falta na ovelha. A ovelha é muito sensível, ela é tão sensível, para você ter uma ideia, que na hora que elas vão beber água, veja só como elas são sensíveis. Outro dia eu falo mais a respeito da ovelha, talvez amanhã, hoje não vai dar tempo, mas elas são tão sensíveis que o simples fato de tomar água e ver a sua imagem refletida na água, dependendo da água, se ela estiver muito parada, sabe o que vai acontecer? Ela vai se assustar, ela vai fugir da água, e se o pastor não prestar atenção, essa ovelha não vai beber mais água. O pastor tem que pegar a água na mão, num tachinho, numa cumbuquinha, e levar a água até a ovelha, porque essa ovelha, olha só, por incrível que pareça, essa ovelha vai morrer de sede. Ela não vai se aproximar mais da água, porque ela fica traumatizada por causa da imagem refletida na água. Olha o cuidado que o pastor tem que ter. Então, essa ovelha que está, com certeza, machucada, ela também é um ambiente propício para carrapato, para bichos. Então a lã, ela fica toda alterada, ela fica toda impura, e ela já não vai mais servir, pelo menos para aquele período, né, para ser tosquiada. Por quê? Porque a lã, ela embaraça toda e fica e machuca a ovelha, porque ela vai embaraçando, ela vai fazendo nós, e ela vai puxando a pele, e a pele da ovelha é muito frágil. Então, com certeza vai machucar de uma maneira ou de outra. E essa lã não vai ficar mais, não vai servir mais, não vai ter mais valor. Então, praticamente essa ovelha ela fica imprestável aos olhos comerciais do pastor. Então, esse pastor vai atrás dessa ovelha que está completamente comprometida, possivelmente machucada, cheia de bichos, com a sua lã toda, né, enrolada, e ele vai atrás dessa ovelha e vai deixar as 99? Então existe um paradoxo que quando eu falo para você, a palavra de Deus ela é simples, mas isso não significa que eu não precise pensar a respeito. A parábola, e a gente aprendeu no capítulo das parábolas, né, que é Mateus capítulo 13, que a gente tem que pensar, refletir. Claro que está tudo aqui na palavra, mas eu tenho que pensar a respeito. Quando eu vou para Lucas capítulo 15, diz assim a palavra sobre a ovelha. Aqui em capítulo 15 é a dracma perdida, é a ovelha perdida, completando a visão, né, a linha de raciocínio de Jesus
na parábola do filho pródigo, tá? Então, Lucas capítulo 15 diz assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-no sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, Jesus já está falando aqui. Então, ele vai atrás daquela ovelha à noite, porque a contagem geralmente é no final do dia, à noite. Então, à noite, né, o deserto é um ambiente difícil, por quê? Hostil, por quê? Porque de dia vai perto dos 50 graus, com uma sensação térmica de 55 graus. Mas à noite, a temperatura cai a níveis de 5 graus, 0 grau. Então, você tem essa amplitude térmica muito extensa, muito larga, muito ampla. Então, ele vai à noite, ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha extraviada em Mateus e perdida em Lucas. E ele vai atrás dessa ovelha. Então, essa ovelha é tão importante para aquele pastor que o pastor não enxerga as questões comerciais, aquele produto chamado ovelha. E ele, de maneira até um tanto quanto, sei lá, intempestiva, ele vai atrás daquela ovelha, deixando tudo, a própria segurança, na calada da noite. E a Bíblia não fala quanto tempo o pastor demora para achar aquela ovelha. Será que ele demorou 3 horas, 4 horas, 1 dia, 2 dias, 5 dias? Não fala. Mas a Bíblia fala que o pastor vai atrás da ovelha e só volta quando encontrar a ovelha. Então você perceba que é um tanto quanto conflitante. Mas quando você vai para Salmo 119, do versículo 173 em diante, diz assim: venha a tua mão socorrer-me. É o pastor que vai atrás da ovelha, não é a ovelha que vai atrás do pastor. Venha a tua mão socorrer-me, mas que ovelha é essa? Pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva minha alma para louvar-te. Ajudem-me os teus juízos. Ando errante, como ovelha desgarrada. Procuro o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Então essa ovelha pertence a esse pastor, ela conhece o seu pastor, ela tem os seus preceitos, essa ovelha suspira na salvação desse pastor, a lei do Senhor, desse pastor, para essa ovelha é um prazer, a alma dessa ovelha louva esse pastor, e ela ainda pede: ajudem-me os teus juízos, quer dizer, socorre-me, ajuda-me, a tua palavra, os teus preceitos. Ando errante como ovelha desgarrada. Procuro o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Então essa ovelha perdida sou eu e é você. Porque quantas vezes nós fomos ovelhas perdidas? Se não hoje, alguns minutos atrás, talvez ontem ou essa semana. Por que nos perdemos? Por que nos extraviamos? Por que nos desapontamos? Por que viramos as costas? Por que agravamos os nossos ouvidos à sua voz, à sua palavra? Porque nós somos ovelhas. E a ovelha é sensível. Como eu acabei de dizer agora há pouco, a ovelha se assusta até com a sua própria imagem. No reflexo da água, quando vai beber água. E se o pastor não prestar atenção, essa ovelha, diante dessas 100 ovelhas,
ela vai ficar sem beber água e ela vai morrer de sede. Ela vai morrer por falta de água no corpo, no organismo. O pastor é que precisa prestar atenção que essa ovelha se afastou de maneira abrupta, de uma maneira diferente das outras, que beberam a água e estão, portanto, saciadas dessa água. Veja o cuidado, a delicadeza que esse animal é tratado, é cuidado e é visto pelo seu pastor. Então, presta atenção, agora nós não estamos falando da ovelha de fora, que não é do aprisco, que não ouviu, que não pertence àquele rebanho, porque geralmente é o que alguns pastores, ou muitos pastores falam, né? Quando a pessoa vai embora, não, deixa, não é daqui, é estrangeiro, é isso, é aquilo. Não é bem isso. Aliás, não é nada disso. Esse pastor, no qual nós precisamos refletir a nossa vida, no qual nós temos que andar nas suas pegadas, ele enxerga essas ovelhas pequeninas de uma maneira completamente diferente. Por quê? Porque quantas vezes nós também fomos essa ovelha? Quantas vezes, desculpe, sem querer profetizar o mal de ninguém, mas quantas vezes nós seremos essa ovelha perdida ainda? Porque somos passíveis, somos frágeis, né? Olhando no sentido de estarmos completamente dependentes desse pastor. Então, essa parábola da ovelha perdida, ela é maravilhosa, porque ela fala exatamente sobre os nossos sentimentos. E para terminar, né? Aí você vai falar assim, mas e as 99? Bom, Lucas capítulo 15 diz, em outras palavras, que essas 99 elas não existem. O pastor das ovelhas não iria deixar as 99. É apenas, né, o Senhor Jesus explicando que nível deve andar, o que deve ter o sentimento desse pastor. É lógico, porque diz aqui no final de Lucas capítulo 15, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Agora eu te perguntaria, dentro desse rebanho do pastor Jesus Cristo, existem justos? Existem pessoas que não precisam, não necessitam desesperadamente de arrependimento? Faz parte do reino dos céus pessoas desse nível? O que você acha? Lógico que não. Então essas 99 não existem. Então, todos nós somos vistos pelo pastor, por esse nosso pastor que é proprietário, mas também é pastor. Nós somos vistos apenas com o olho, como a ovelha perdida que carece desesperadamente do cuidado desse pastor. Me entendeu? Então, essa ovelha, essa parábola da ovelha perdida tem muito a nos ensinar. Que pena, não vai dar tempo, mas amanhã eu posso até conversar a respeito. Em Ezequiel 34, que eu creio que é a passagem que fala da ovelha perdida como nenhuma outra passagem da Bíblia, e por isso que é tão maravilhoso nós não termos a divisão de Antigo e Novo Testamento, porque a gente fica mais tranquilo, fica mais liberado para pensar a respeito das coisas de Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo.
Versículo 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Alguns anos atrás, eu estudei muito a respeito disso, né? E, de acordo com livros e depoimentos de pastores, de ministérios e tudo, eu estudei muito. Eu fiz uma conta. Para cada igreja hoje em dia que tem 200 membros ou 200 frequentadores daquela igreja local, já passaram por aquela igreja durante toda a sua história 600 pessoas. Então, das 600, restam apenas 200 ali. Então aquela igreja tem 200 pessoas dentro. Claro, de maneira literal, não é que a igreja é dona das pessoas, só para nós entendermos. Tem 200 pessoas dentro, e no nosso contexto brasileiro, se tem 200 pessoas dentro de uma igreja, é porque 400 já passaram por aquela igreja e já estão fora da igreja. Na esmagadora maioria dessas 400 pessoas, uma boa parte delas nunca mais tiveram mais uma conexão como haviam tido no passado com uma outra igreja. Então são 200 pessoas dentro e 400 fora. Essa é a realidade do evangelho no Brasil. Eu estou falando porque eu estudei, eu sei do que eu estou falando. Agora eu não estou pedindo auxílio de ninguém, dos universitários. Eu sei disso. Então, quando nós lemos Ezequiel 34, a gente percebe porque a igreja está tão frágil, porque o povo de Deus, entre aspas, chamado de povo de Deus, está tão fragilizado e tão sem identidade. Essa parábola da ovelha perdida tem muito a falar conosco. Porque esses pastores de Ezequiel 34 são os pastores, desculpe o termo, os contratados. Que quando acontece uma situação ou outra, ó, perna para quem te quer. Tem lobo chegando? Então, ó, cada um, ema, cada um com seus problemas, ado, cada um no seu quadrado. Olha, perna para quem te quer. Por quê? Porque ele tem 99, por que ele vai se preocupar com uma? Com duas? Com três? Ele tem 200, por que ele vai se preocupar com 400? Se as 200, olhando no aspecto comercial, significa aquele termo em inglês, né? Break-even. Ou seja, elas zeram os custos. Então, para quê? Cada um é cada um. Se elas não vierem até aqui, problema delas. É o contrário daquilo que fala em Ezequiel 34, que não vai dar mais tempo para falar. Mas é aquele texto que eu digo para você, cada versículo tem um peso de 1 tonelada, como diziam os pastores antigos. Esse Ezequiel 34, do versículo 1 ao versículo 31, cada versículo tem o peso de 1 tonelada. Então, nós somos as ovelhas. Agora eu posso falar poeticamente. Nós somos a ovelha perdida, que o pastor tem insistido, tem procurado, tem puxado, tem colocado por sobre os seus ombros. E a despeito de toda a nossa amargura, o nosso ressentimento, a nossa machucadura, ele não enxerga em nós um cifrão, mas ele nos enxerga como um ser que sente, que se fragiliza, que se machuca, que se ressente, que se amargura, que entristece, às vezes até sem motivo.
É como a ovelha que olha a sua imagem refletida na água, se assustando consigo mesma. Mas ele tem toda a paciência, e toda a perseverança, e toda a resiliência de nos buscar e ir ao nosso encontro. Esse é o pastor. Esse é o nosso pastor. É o pastor do Salmo 23. Ai, que palavra maravilhosa. O que dizer dessas coisas, né? Vamos orar? Glória a Deus, porque esse é o nosso Deus maravilhoso, especial, poderoso, que fez o céu e a terra, mas é tão grande, mas é também tão amoroso, tão cuidadoso, que ele é o pastor, ele é o verdadeiro pastor, né? Então vamos orar e amanhã a gente conversa mais um pouco a respeito. Como a palavra é maravilhosa, tanto para dizer, tanto para ensinar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por essa palavra. Ah, que palavra maravilhosa, que nos alimenta, que nos leva à consciência de quem o Senhor é de fato, do seu caráter, da tua presença, do teu mover, do teu amor, do teu carinho, da tua delicadeza. Senhor, nós nos derramamos diante do teu altar, da tua presença. Ó Deus, operacionaliza essa palavra, que não fique somente na didática, na teoria, na teologia, mas que essa palavra faça morada, possa transformar, tocar, curar, visitar, nos purificar, nos limpar. E nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Derrama-te, ó Deus, sobre os nossos queridos que estão aqui, o Aramis, a minha tia Rosária, a Eva, o Carlos, suas filhas, genros, netinho, Senhor Bispo Antônio, Suzy, Priscila, familiares, filhos, netos, ó Deus, meus tios, meus primos, minha tia Alzira, meu primo Alexandre, a tua glória, a tua presença, o teu poder se derrame sobre cada um de nós. E nós possamos viver a plena consciência de quem é o nosso pastor, o que significa estarmos dentro desse aprisco, que não tem paredes, não tem uma denominação, não tem uma placa, é muito além disso, é muito mais especial, é muito mais poderoso, é muito mais consistente, é muito mais contextualizado do que poderíamos imaginar. E o Senhor se derrama sobre nós. Por isso derrama-te, ó Deus, meus pais, meus tios, todos os seus familiares, seu João, Dona Dária, seu Toninho, Dona Nadira, Ana Paula, que foi, depois de 40 dias, já saiu da UTI, está aí por se recuperar. A presença, o poder, o mover do Senhor. Visita os nossos queridos que ainda estão passando pela pandemia. Senhor, a pastora Nadir, a dona Maria Helena, também, ó Senhor, essa bênção do James, que saiu lá do Hospital 9 de Julho, que ficou por dias e dias e semanas na UTI, já saiu do hospital, em nome de Jesus, e todos os outros, a mãe do Carlão de 92 anos, Senhor, derrama-te com a tua cura, com a tua saúde, visita-nos no nosso corpo, restaura o nosso vigor, a nossa vitalidade, olhos, ouvidos, artérias, veias, coração, pulmões, fígado, rins, pâncreas, sangue, plaquetas, todas as taxas. Fortalece-nos, derrama-te sobre nós, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, visita o nosso país, visita o nosso povo brasileiro, sara, cura, visita a nossa terra, liberta-nos. Senhor, como povo brasileiro, como nação, vem com a tua justiça, com o teu juízo, ó Deus, em nome de Jesus. É tanta tristeza, tanta tragédia. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia do nosso país. Cura-nos, visita-nos, liberta-nos, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Que você tenha um sábado maravilhoso, cheio de vida, um final de semana especial e o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família. Que o amor do Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos e ninguém te possa resistir todos os dias da tua vida. Sabe por quê? Você carrega o amor de Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Até amanhã. Amanhã, domingo, 2 reuniões às 10 e às 4h30. Deus abençoe. Um beijo para você. Fique na paz. Tchau, tchau.